Vocês me deram tanto gancho para aquilo que eu trato no livro que eu não sei nem por onde começar. Essa questão do alimento que é para a alma, né, não para o corpo. Essa questão da tradição, do quanto é importante se manter a tradição, que ela vai se perdendo, né? Então vira o acarajé aí com ketchup. Então eu vou contar um pouco de como surgiu o livro, né? O Cozinha Judaica da Maria, que acaba integrando todos esses assuntos. O meu marido, que é judeu, ele tem 2 Marias. Uma chama Ana Maria, a outra chama Maria de Lourdes, na família dele, que estão há 50 anos na família. Ele, como muitos judeus, tem uma história de imigração, né? A avó dele veio da Polônia, fugida de guerra, é uma história muito parecida com outros judeus aqui do Brasil. E essa avó tinha essa empregada chamada Maria, que era uma cozinheira, a primeira Maria, Maria de Lourdes, e ela ensinou tudo aquilo que ela sabia de comida judaica, aquilo que fazia parte da história dela, da identidade, da tradição dela, que veio lá da Europa Ocidental. Ela passou para essa Maria. Essa avó dele morreu, a mãe dele não sabia cozinhar, não tinha interesse em cozinhar. Ele e a geração dele, os irmãos, também não sabiam cozinhar, não tinham interesse. E a Maria ficou como a grande detentora dessa culinária que a avó dele trouxe da Polônia, enfim, dessa história, dessa identidade. E veio uma outra Maria para a casa dele, a Ana Maria. Essa não cozinha tanto, mas ela ficou sendo a detentora dos costumes. Então, quando a mãe dele morreu, por exemplo, o pai dele, quem acende as velas do Shabat, é a mulher, né? É a matriarca da família, desse ritual que acontece à sexta-feira. E quando a mãe dele morreu, o pai virou para a Ana Maria, a outra Maria que trabalhava na casa dele, e falou: Ana, a partir de hoje, eu quero que você acenda as velas do Shabat. E a Ana, até hoje, ela mora comigo, cuida do meu filho, enfim, e ela toda sexta-feira, independente da gente estar em casa ou não, para fazer o ritual, para fazer a reza, ela acende as velas do Shabat. E a Maria continua vindo em todas as festas, em Pessach, em Yom Kippur, para fazer as comidas da avó dele, que vieram com essa avó, e ninguém mais na família sabe cozinhar. Então aí tem essa questão da tradição. Mas aí o que a gente percebeu? Que não era só comida especificamente judaica ou dessa identidade que a Maria cozinhava. Então, na festa de Pessach, por exemplo, não se come farinha, né? Não se come coisas fermentadas, até deve ter aí um sentido bastante espiritual para isso, que eu não conheço profundamente. E o que a Maria fez? Ela introduziu quindim na festa de Pessach, porque ela achava horríveis os doces de Pessach, ela não sabia cozinhar com farinha de matzá. E aí ela falou, quindim não tem farinha, quindim não tem nada que fermente, e ela colocou um doce português que chegou aqui, africanizou, né, quando entrou o coco e tudo isso. Então, um doce bem brasileiro, e colocou na mesa de Pessach. E aí a gente falou, opa, que encontro legal esse, né? E o Léo queria fazer um livro sobre isso, com as receitas, com essa história, para que essa tradição não se perdesse. E aí a gente começou a falar disso para outras pessoas e descobrimos que muitas famílias judias tinham Marias nas suas casas. Marias que estavam há 30, 40, 50 anos, e com histórias muito parecidas. Marias que aprenderam esse conhecimento tradicional, e ficaram sendo detentoras dessa tradição. E muitas outras, as novas gerações já não cozinhavam mais, e essas Marias, já com seus 70 anos de idade, sabiam cozinhar, e era quem cozinhava para a família, e fazia com que esse ritual fosse preservado. Porque a comida para os judeus, ela é muito importante, né? Não é só uma questão religiosa, tem uma questão, pelo que eu entendo, de sentimento de identidade. Então, assim, no Shabat, todos os judeus, independente de onde eles estão no mundo, eles estão acendendo a vela no mesmo horário, estão comendo a halá, e estão fazendo a mesma reza. Normalmente, alguns judeus comem gefilte fish, ou comem o chulan, do outro lado comem a dafina. Então, você sabe que no mundo inteiro, onde quer que eles estejam, eles estão comendo a mesma coisa e praticando esse mesmo ritual. E essas Marias estão ajudando a preservar isso. E aí a gente resolveu fazer um livro com estas Marias. Então eu fui atrás, a pesquisa durou 2 anos, porque aí não paravam de aparecer Marias, porque aí todo mundo tinha Maria, aí todo mundo falava, não sei quem, tem uma família que tem uma Maria, e uma história mais interessante que a outra. Essas Marias, muitas vezes,
dentro das famílias mais ortodoxas ou das famílias que seguiam a kashrut, elas aprenderam a cozinhar dentro desses preceitos, então não misturar carne com leite, qual que era a carne que é apropriada, qual que não é, eles não comem frutos do mar, né? E não comem o porco. Então elas aprenderam isso e elas passaram também a defender essa crença dessas famílias. Então até teve uma senhora judia que me falou: a minha Maria sabe muito melhor do que eu todos os preceitos da kashrut, porque eles têm pia dividida para louça de carne, louça de leite. Ela fala: eu viro e mexo, jogo o talher na pia errada, e a minha Maria vai lá e me dá bronca porque eu joguei na pia errada. Então é muito bonito, e aí entra a questão do amor, do alimento que alimenta a alma, né? A comida que alimenta a alma e não só o corpo. Como alguém de uma religião completamente diferente, muitas são cristãs, elas se apropriam de uma outra religião, de outros rituais que não lhe pertencem e tomam isso como sendo seu, né? E colocam isso à mesa. Então, as famílias que se alimentam dessa comida, elas alimentam o espírito não só pela questão da kashrut, mas também por esse amor, né? Por esse carinho que você fala: nossa, alguém que nem é da minha família, né? E aprendeu tudo isso e está servindo isso para mim e está mantendo a minha história viva. Então, esse é um pouquinho da história do Cozinha Judaica com Maria. Então, a gente vai passar a palavra agora para a Laís, com deferência da Ina também nessa história. Continuando esse processo histórico, né? Queria que você falasse como é que era essa culinária na época de Jesus, essa relação da gastronomia, né, com a religião na época de Jesus, que aí tem judeus, cristãos, né? Jesus era judeu, então, na verdade, ele seguia todos os preceitos judeus de alimentação, tudo isso que eles falaram e mais um pouco. Mas eu vejo assim, que o mais importante é a gente entender que a cozinha, naquela época, na época de Jesus, como a cozinha na época dos judeus, era uma cozinha muito saudável, usando grãos grãos integrais, usava-se muita lentilha, usava-se a cevada, usava-se os frutos que eram da época. Na época, o que encontrava? Uvas, figos, pêssegos, né? E muita coisa foi introduzida também no povo hebreu através das muitas vezes que eles foram aprisionados, foram viver no Egito. Então, aí eles foram trazendo outro tipo de alimentação, outro tipo de frutas, de legumes e tudo mais, e foram introduzindo aquilo tudo na alimentação deles. Os alimentos eram comidos de preferência crus ou muito pouco cozidos, não havia os fogões que nós temos hoje, não havia, inclusive, essa variedade de alimentação que faz com que o nosso paladar, muitas vezes, fique aprisionado aos cremes de leite, aos leites condensados, aos açúcares da vida, e perdendo o verdadeiro sabor do alimento, como aquele que é adoçado com o mel, aquele que é feito com uma fruta mais fresca e tudo mais. Então, o meu intuito, quando eu montei esse livro, vocês não vão achar uma receita que não tenha ingredientes que a gente usa no dia a dia de hoje. Eu não sigo um ritual, porque realmente a gente acaba se apropriando de alguma coisa da nossa fé lá do passado, mas a gente não tem essa tradição, não trouxe para o nosso cristianismo. Então, na verdade, eu me senti assim, nem foi pretensão minha fazer um estudo histórico altamente científico, mas sim no sentido de pesquisar o que se comia, o que poderia Jesus estar comendo naquela época, como que era, Jesus que caminhava tanto, que subia, descia aquelas montanhas lá daquela região, Jesus que ia pregar em todos os lugares, Jesus que muitas vezes passava o dia sem se alimentar, como seria a alimentação no final do dia e tudo mais. Então, a gente presume que provavelmente Jesus comia uma perna de carneiro, né? As pessoas deviam cozer para ele alguma coisa assim, ele devia comer muita fruta, como a tâmara, como os figos, como as passas, que naquela época, o que eles faziam? Para conservar, eles secavam esses
alimentos, prensavam e aquilo eles chamavam de tortas, né? Então você vê em muitas passagens do Antigo Testamento onde os israelitas iam à luta e quando voltavam eles recebiam, as pessoas que os recebiam com o que eles chamavam de tortas, né? De cevada, de figo, de passas, isso, aquilo, e a palavra diz assim, que eles recobravam a força. Então, era uma alimentação muito mais saudável do que a que nós temos hoje, e a gente, na verdade, não dá para seguir aquela alimentação ao pé da letra, mas a gente pode adequar a nossa realidade brasileira, a nossa realidade atual, algumas daquelas coisas, introduzir dentro da nossa alimentação e aproveitando também aquilo que a gente tem em casa, porque não adianta você fazer uma cozinha super, porque depois você não vai achar os ingredientes, né? Aí você vai olhar aquela receita e vai dizer, poxa, e daí? Então, na verdade, o estudo que eu fiz foi mais nesse sentido, pesquisar a palavra de Deus, há várias citações da palavra, há várias citações de Jesus ali, e tem uma passagem, por exemplo, que Jesus oferece para os apóstolos peixe assado ao mel. Então, como seria esse peixe? Qual a realidade? Nós não vamos poder fazer da mesma forma. Jesus fez na beira do Mar da Galileia, mas nós podemos criar um peixe com mel, com outros temperos usados na época que tenham um sabor agradável para nós e que seja saudável como era naquela época. Então, é mais ou menos isso. Você trouxe uma degustação para nós aqui hoje também, não? Eu trouxe uns biscoitinhos, mas não tem nada de coisa. Os biscoitinhos são feitos com mel, com farinha de trigo integral, essas coisas assim. Coisas que vocês têm em casa e que fica muito saboroso. Tem uma passagem que você escreveu, você poderia ler para nós o texto que você coloca ali? Sobre o banquete, né? Eu coloquei, fazer propaganda do meu livro, né, gente? Porque eu também preciso vender livro, né? A Ave Maria está lá esperando. Banquete significa refeição festiva. Os evangelhos narram que Jesus participou de alguns deles. E numa das passagens, ele até comparou o reino de Deus a um grande banquete, onde todos são convidados a sentar-se à mesa e viver a partilha, a união, a alegria, o amor que ele nos reserva. É assim o nosso Deus, um Deus amoroso, um Deus família. E é isso que nós temos que reconstruir dentro da nossa casa. É isso que nós temos que ver. Não dá mais para almoçar, para tomar o café, para jantar com os filhos, mas no fim de semana dá para ter uma refeição. Então façamos com amor. Vivamos a partilha. Porque é isso, o nosso Deus é um Deus de partilha, um Deus de presença, um Deus de esperança, né? Nossas refeições em famílias, por mais simples que sejam, deveriam ser momentos preciosos em que partilhamos nossas vidas, nossos projetos, dificuldades, nossos sonhos e esperanças, enquanto alimentamos o nosso corpo com alimentos preparados com muito amor. Convidados para o Banquete é um livro com proposta de resgatar nas famílias a importância de sentar-se à mesa e partilhar o pão e a palavra. Eu acho que é isso que está faltando no nosso mundo. A gente vê, muitas vezes, as pessoas irritadas de cozinhar, as pessoas, muitas vezes, fazendo o alimento, preparando o alimento, às vezes até com raiva. Ai, que droga que eu tenho que cozinhar. Quando, na verdade, aquele é um momento precioso. Na hora que eu estou cozinhando, se é fim de semana, os meus filhos, hoje adultos, tem um aqui, estão lá ali por perto e a gente está partilhando a vida. Como é que está a sua vida? Eu tenho uma filha que chega do serviço todo dia, 28 anos, às 9h30, 10 horas da noite. Às vezes eu estou cansada. Eu espero... Eu preparo junto com ela, nós preparamos junto aquilo que ela vai comer, e ali nós partilhamos a vida. Eu não tive um filho drogado, eu não tive um filho deprimido, eu não tive um filho. Por quê? Nós precisamos resgatar isso. A gente está falando de fé, a gente está falando do mesmo Deus. A gente está falando de amor. A gente está falando que a gente precisa resgatar
a vida em família. Se não é todo dia, pelo menos que na semana, uma das refeições, sentem todo mundo à mesa e vamos dar risada, vamos conversar, vamos partilhar. Terminou a refeição, vamos recolher os pratos, vamos lavar a louça, juntos. Vamos fazer da nossa vida uma vida de harmonia. Foi isso que Deus quis desde Abraão. Foi isso que Deus propôs. O valor que Deus deu à família desde Abraão é uma coisa visível, quem conhece a palavra sabe disso, e foi isso que Jesus tentou também passar para cada um de nós. A renúncia, a doação, palavras que muitas vezes hoje não têm mais sentido. Muitas vezes a gente busca o eu primeiro, mas nós precisamos voltar a entender que a renúncia faz parte da vida. As dificuldades fazem parte da vida. O mais importante é a gente não perder aquilo que a Bíblia, do começo ao fim, nos ensina. A esperança. A espera com confiança. A espera, a certeza de que Deus tem um plano para a nossa vida e que nós podemos viver uma vida melhor, e através da culinária, através da refeição, através de uma coisa tão simples que é cozinhar, a gente pode resgatar tudo isso se a gente o fizer com amor. Agora o pão que está sendo servido é o pão que eu trouxe, que é onde a gente vai fazer essa comunhão. Eu gostaria de dizer para vocês que com honra, eu estou fechando aqui essa primeira rodada de conversa e dizer que nem tudo está perdido. Eu fiz uma viagem de 15 dias à Galileia e no livro vocês vão poder ver um pouco de história dessa área e de gastronomia. Hoje em dia, a Galileia é considerada a Toscana de Israel. É um lugar que volta às origens, exatamente às origens da culinária. É muito bonito você ver na Galileia que, de uma certa forma, é possível a convivência árabe-judaica nessa área, porque toda a fronteira da Galileia ela é habitada por árabes que têm a sua tradição de alimento, de plantação, de culinária, que é repartida com os judeus da área. Então, essa culinária atual da Galileia é uma culinária bastante festejada. Em Nova York, no momento, tem 1 ou 2 restaurantes dedicados a essa culinária, e ela volta às origens, ou seja, no livro eu conto que eu vou a um Capril, que também é um restaurante, e é uma mó de azeite. E o dono desse restaurante, ele tem um número X de cabras, que ele faz queijo. E, apesar de usar métodos antigos dos seus avós, essas cabras têm um chip na perna. O chip é para avisar ele quando a cabra está grávida, precisa de algum cuidado melhor, quando está na hora dela aleitar. Tudo é feito de acordo com o conforto do animal. Hoje em dia, na Galileia, moram os grandes chefes, como é o caso do Erez Komanovich, que foi uma pessoa que releu a culinária dessa área da Galileia, morando no exterior. No exterior, ele redescobriu a origem dele e ele voltou para Israel, trazendo essa novidade que já era a coisa que estava ali sempre. Ele fez essa releitura e criou uma cadeia de restaurantes que ficou muito famosa, e isso deu um estopim para a gastronomia que a gente vê hoje na Galileia. Eu já viajo há anos, eu morei em Israel, viajo há anos, todo ano eu vou a Israel. E esse livro surgiu a partir do meu livro anterior, que a minha editora perguntou qual era a minha próxima viagem. Eu falei, eu vou para Israel. Ela falou, e por que você não escreve sobre gastronomia de Israel? E eu ri, porque até ali, durante os últimos 30 anos, eu olhava a comida de Israel como eu olhava quando eu morei em 1972. Era uma comida péssima, porque o povo ainda estava se construindo, o país ainda estava sendo construído, e, obviamente, que a culinária era a última coisa em que as pessoas podiam pensar. 30 anos depois, essa culinária, depois dos próprios israelenses se descobrirem como sendo o povo da gastronomia mediterrânea, ela floresce, que é uma beleza. O livro está aqui, vão ser sorteados alguns livros, e ele fala dessa gastronomia nova, que ela, na verdade, é bastante antiga. Obrigada. Falando sobre a ideia de kashrut, na verdade, no mundo muçulmano tem um conceito que chama halal,
que é muito parecido com a ideia de como se mata um animal. Não é só que tipo de animal, mas na verdade também na forma que se mata o animal. E tem uma história que para mim é incrível, sobre um grande cabalista, que antes de ser conhecido como cabalista, ele era o cara que matava os animais. E ele tinha uma pessoa que era uma pessoa muito simples, muito simples, que trabalhava com ele, porque nós todo mundo imagina, hoje nós todo mundo vai falar sobre uma pessoa, uma mulher muito especial que chama Jardine Temple, uma senhora que ela tem até um problema de Down syndrome, etc. Mas ela é a mulher que mais sabe de animais hoje no mundo, especialmente de vacas. E de como tratar as vacas de uma forma humanitária, de matar elas de uma forma... E a história é que esse cabalista tinha essa pessoa simples que trabalhava com ele. Só que em algum momento, quando ele começou a ser mais famoso, ele tinha que se retirar e veio outra pessoa, que também sabia todas as regras de como matar o animal da forma kasher. Só que depois de 2-3 horas que esse nova pessoa começou a trabalhar com aquela pessoa simples, essa pessoa simples saiu na rua e falou: gente, essa pessoa está matando o animal de uma forma que não é kasher. Então falaram para ele: mas por quê? Por que você fala isso? E ele falou: porque ele, antes de matar o animal, antes de cortar a garganta, ele coloca a faca em água. Então falaram para ele: mas isso é a forma que tem que... A faca tem que ser umida quando se mata o animal, para que fica mais lisa. Então ele falou: sim, mas o cabalista, ele sempre molhava a faca com suas lágrimas. Quer dizer que antes de matar, a ideia não é só tem que matar desse jeito, então a gente colocou um V até no mundo religioso, sabe? O cabalista, antes de matar um animal, ele falava com a alma desse animal, ele sabia como que ele está aí, o que está acontecendo. Tinha lágrimas. Então você me inspirou a falar, desculpa.